Esse é o canal A Verdade do Evangelho e eu estou aqui para gravar mais uma mensagem da parte de Deus para você. Desta vez eu quero meditar aqui num texto que é muito atual, muito importante e bem pertinente para a classe de jovens, para o adulto, para todas as pessoas, mas principalmente aquelas pessoas, aqueles jovens que estão ingressando na faculdade e que está começando os seus estudos. E eu quero aqui, baseado na palavra de Deus, mandar um alerta, principalmente você jovem cristão, quero mandar um alerta de Deus para você sobre a vigilância nessas universidades, nessas escolas. Um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, somente. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te mesmo em piedade. O contexto desse texto é Paulo preparando Timóteo para o seu ministério, e Paulo vai advertir, ensinar, instruir Timóteo como um jovem a como se posicionar diante do Evangelho e diante dos ensinos, as heresias, as coisas que permeiam e que naquele contexto permeavam o seio da igreja. E ele diz para Timóteo rejeitar as fábulas profanas. Olha, Timóteo, rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas e exercita-te na piedade. E eu quero usar esse texto, esse versículo, para instruir a você que está estudando, você que ingressou na faculdade, que está cursando direito, principalmente pela psicologia, filosofia, sociologia, etc. O que a gama de jovens que viraram ateus e que tem dúvida, tem um pé atrás no que se diz respeito ao cristianismo, a Cristo Jesus, muitos deles, se foram olhar a raiz, porque viraram ateus, porque começaram a duvidar do cristianismo, a maioria, os estudos vão falar que a maioria foram depois que começaram a fazer faculdade. Porque lá, vários professores ateus, são professores que têm as suas ideologias contrárias à palavra de Deus, anticristã. Então, logo, eles partem para os estudos já com um pressuposto contrário à palavra de Deus. E por isso que tem proliferado muito a teologia liberal, o ateísmo aberto. E muitos jovens que nós conhecemos hoje são jovens vazios, jovens frios na fé, jovens que estão duvidosos nos que diz respeito à palavra de Deus. E assim como Paulo disse para Timóteo, eu quero dizer para você, rejeita as fábulas, rejeita esses ensinos contrários à palavra de Deus, rejeita essas heresias, rejeita esses ensinos que não têm base bíblica, porque eles vão tentar incutir e induzir a você a duvidar de Jesus Cristo. Eles vão partir com as suas ideologias, eles são a favor dos abortos, eles são a favor do comunismo, a favor de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E dessa feita eu não estou falando aqui de direita ou de esquerda, de politicagem, mas eu quero induzir a você, eu quero advertir a você a tomar cuidado com essas ideologias que têm adentrado ao seio da igreja e que têm destruído várias igrejas, têm destruído vários líderes religiosos, porquanto se posicionaram contra a palavra de Deus e deixaram com que essas coisas se infiltraram. E hoje o que nós vemos é muitos jovens indiferentes com as coisas de Deus, jovens duvidosos, sectários, jovens que duvidam, jovens céticos no que diz respeito à palavra de Deus. E Paulo diz, rejeita essas coisas, Timóteo, rejeita as profanas, rejeita todo o ensino que não provém, rejeita as fábulas, rejeita tudo aquilo que não vem do Senhor, que não vem da palavra de Deus.
Você que está numa faculdade, vão ouvir muitas coisas, coisas que são incoerentes com aquilo que você aprendeu na igreja, com aquilo que você aprendeu do cristianismo, daquilo que você aprendeu biblicamente. Então essas coisas fazem um filtro, levam o critério à palavra de Deus. Só submete a isso se estiver amparado pelas escrituras, uma vez que a tendência deles é descristianizar o cristianismo. É para isso que eles batalham, é para isso que eles lutam com todas as suas forças, para não acreditar neste livro que é sagrado, que é santo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, a qual usou 40 autores por volta de 1500 anos para escrever esse livro sagrado. Logo, uma vez que este livro se posiciona contra os seus pecados, logo a tendência deles é lutar contra, é querer destruir, e como eles não podem e não conseguem, então eles tentam incutir na mente dos jovens, principalmente daqueles jovens que estão duvidosos, que são presas fáceis para eles. Logo eles ganham esses jovens, e por isso são muitos jovens que se rebelam, que se posicionam contra o cristianismo, uma vez que eles caem na cilada, caem nesse mal, nesse pecado, nesse erro, logo são difíceis tentar instruir esses jovens a voltar para o caminho. Muitos destes professores, muitas dessas pessoas já têm as suas mentes cauterizadas. Para elas não faz sentido falar deste livro. Os corações deles estão endurecidos, eles estão cegos espiritualmente. O coração se tornou de pedra e eles estão obstinados em seus pecados. São pessoas rebeldes, endurecidas. E por isso que Paulo fala, rejeita esses ensinos, rejeita as fábulas, rejeita certas teorias que não provêm da palavra de Deus. Portanto, jovem, principalmente cristão, servo de Deus, portanto, adolescentes, portanto, homens adultos, mulheres, essa é uma palavra de vigilância, é uma palavra de alerta para você. Rejeita as fábulas, rejeita as historinhas que não provêm da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa se posicionar contra tudo aquilo que não provém de Deus. Até a próxima.